São Paulo, 7 de abril de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do Nicoleles Night News. Boa noite, bem-vindos. Eu começo hoje tendo que fazer uma correção de um erro involuntário que infelizmente eu cometi ontem, que é importante ser retificado. Ontem eu li um texto que eu recebi, como eu disse, do meu colega coordenador da Comissão Científica do Consórcio Nordeste, ex-ministro Sérgio Rezende, que citava no texto, na mensagem compartilhada, o livro Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Ocorre que depois de ler o texto, eu recebi mensagens aqui nos comentários e no Twitter de que essa mensagem, esse texto, na realidade, vinha de um livro, não do Gabriel Garcia Marques, mas de um livro intitulado O Capitão e o Marinheiro, de um escritor italiano, Alessandro Fresa. Isso dá uma ideia para vocês como é fácil ser enganado por uma postagem na internet. Tanto o Sérgio Rezende quanto eu, quando lemos a mensagem, como nós tínhamos lido o livro original da Gabriel Garcia Marques quase 20, 30 anos atrás, e podíamos ver na mensagem que havia um capitão e um barco, nós dois inferimos automaticamente que essa citação era veridicamente do livro Amor em Tempo de Cólera. E como nós descobrimos, infelizmente ela não era. Então, esta é a primeira barrigada do Nicoleles Night News e eu gostaria de me pedir desculpas a todos vocês pelo erro da citação, mas a mensagem não muda, a mensagem continua a mesma. Bom, nas notícias do mundo, eu começo com uma notícia que acabou de sair hoje à noite, onde previsões feitas pelo Instituto de Métrica de Saúde lá de Seattle, nos Estados Unidos, dão conta que a Inglaterra provavelmente terá o maior número de casos, de óbitos de toda a Europa. Nesse estudo, a previsão mostra uma grande falta de leitos nos hospitais ingleses e ainda mais uma enorme carência de leitos de UTI e de ventiladores, como eu tenho dito há vários dias. Isso tudo porque o governo inglês não se deu conta da magnitude do problema e, evidentemente, não se preparou a contento para a crise desse tamanho. A outra notícia do mundo assustadora é que num boletim diário hoje à noite na Casa Branca, o presidente Donald Trump decidiu que os problemas que os Estados Unidos têm enfrentado por também não ter dado bola para a pandemia e não ter se preparado, são culpa exclusiva da Organização Mundial da Saúde, que, segundo ele, só se preocupou com a China e não deu importância ao resto do mundo. A falta de preparação, a completa inexistência de reservas de respiradores, máscaras, equipamentos de proteção internacional na reserva estratégica americana não foi mencionada pelo presidente Trump. Uma notícia vinculada no New York Times hoje também mostra que, aparentemente, o presidente americano é acionista de um fundo de ações que possui ações de uma empresa farmacêutica que estaria envolvida na produção de uma droga chamada hidrocloroquina. A droga que o mesmo presidente, do púlpito da Casa Branca, proclamou ser a bala de prata do coronavírus. Em se confirmando a notícia, o New York Times jura de pé junto que confirmou com várias fontes, mas nós temos que esperar, evidentemente, a resposta. Em se confirmando a notícia, não dá nem para definir que nome dá para esse tipo de comportamento. Ter ações numa empresa que fabrica um medicamento que até agora mostrou não ter nenhuma eficácia no combate ao coronavírus, mas usar do púlpito de presidente do maior país do mundo, mais poderoso do mundo, para anunciar que essa droga é a bala de prata do coronavírus. Eu não sei nem que nome dá para isso. Enfim, basicamente por causa disso, desses dois fatos noturnos,
divulgados hoje, o presidente Donald Trump é o recipiente da noite do troféu ou da medalha, como ele preferir, no nervo e de bico. Vai ser difícil de superar essa. No Brasil, eu posso relatar a vocês que amanhã será um dia muito importante para a nossa comissão científica de combate ao coronavírus do consórcio dos governadores do Nordeste. Nós teremos vários anúncios importantes ao longo do dia. O nosso site parece, se tudo der certo, se o registro sair até amanhã de manhã, a gente está esperando só isso, o registro do domínio, o site está pronto. Nós faremos o lançamento do site, onde vocês poderão, a partir de então, ler os boletins continuamente, ter respostas para as perguntas mais frequentes relativas ao coronavírus e respostas aos fake news que estão circulando pela internet. Nós vamos ter um dashboard do Nordeste para vocês poderem ter uma visão completa, panorâmica do que está acontecendo em cada estado e em todos os estados como uma região. Vamos ter o dashboard da Johns Hopkins University para vocês poderem acompanhar a situação mundial e todo o material que vai ser incorporado do ponto de vista científico dos grupos de trabalho. E nesse site nós vamos ter uma segunda parte, um segundo componente virtual, que é a nossa plataforma de colaboração com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, tanto dentro do Brasil como fora, redes de pesquisadores que estão sendo formadas aqui no Brasil e fora. Eu gostaria de chamar todos eles para entrar em contato, porque nós vamos usar essa plataforma virtual para criar uma rede de pesquisa, um instituto virtual de pesquisa que nos permita interagir com as melhores mentes brasileiras dentro e fora do país e com colegas de outros países que estejam dispostos a compartilhar seus dados e tabelas e todos os seus estudos, modelos, informações, predições. Nós vamos criar um espelho virtual dos grupos de trabalho e eu vou deixar com vocês o e-mail que foi criado para que essas pessoas, os coordenadores dessas redes que já estão formadas ou os indivíduos pesquisadores que queiram conversar conosco, o endereço vai ser Nicoleles, meu último nome, em letra minúscula, @isd.org.br. I de irmão, S de Silvia e D de desenvolvimento. isd.org.br. Todos que quiserem colaborar conosco podem me mandar e-mails e eu vou entrar em contato, ou membros da nossa equipe vão entrar em contato para a gente estabelecer as colaborações que vão ser muito importantes. Nós temos todo o interesse em colaborar com cientistas, epidemiologistas, médicos, intensivistas, engenheiros, cientistas da computação, matemáticos, físicos, todos os brasileiros e colegas estrangeiros que quiserem colaborar, nós estamos totalmente abertos a esse tipo de colaboração. Bom, como já virou hábito, eu gostaria de fechar o Nicoleles Night News de hoje com uma outra história muito interessante relacionada a um surto de peste que começou aproximadamente 150 anos atrás na Toscana, logo depois da independência, ou da reunificação, perdão, da Itália pelo Garibaldi e a Anita Garibaldi, que se vocês não sabem era brasileira, e empurrou o Garibaldi para fazer a unificação. Essa história começa na cidade de Lucca, com um par de irmãos que ficou órfão pela perda de ambos os pais, mãe e pai, devido a um surto de peste na Toscana. Ocorre que esse par de irmãos, a menina desse par se chamava Paulina Justi, e era minha tataravó. Paulina Justi e o irmão tiveram que ir morar com os tios, devido à morte dos pais. E os tios, infelizmente, não eram bons para as crianças, para os dois. E depois de sofrer muito na mão, principalmente da tia, o irmão da Paulina decidiu imigrar da Itália e ir para Tunis, na Tunísia. Enquanto isso, Paulina continua morando com a tia, mas num certo momento fugiu e foi trabalhar como governanta numa casa de familiares bem de vida de Lucca. Aliás, a família da Paulina era muito bem de vida, mas quando a morte dos pais aconteceu com a peste, ela evidentemente perdeu tudo.
Quando ela foi morar como governanta, ela encontrou o motorista da carruagem da família, que sugeriu a ela que viajassem para o Brasil, imigrassem para o Brasil, porque a Itália não dava dando muito no couro naquela época. E eles vieram para o Brasil e a Paulina veio para cá, deu à luz a minha bisavó Ada, que eu vou falar dela depois, e viveu em São Paulo, aqui em São Paulo, toda a sua vida. Até que um dia, no meio da Segunda Guerra Mundial, Paulina, já bisavó, porque Dona Giselda, minha mãe, já havia nascido, estava num cinema aqui do centro da cidade de São Paulo, assistindo um noticiário americano produzido sobre a guerra no mundo. E no meio desse noticiário, minha tataravó Paulina basicamente viu os soldados americanos entrando num Secos e Molhados de Tunis, que tinha o nome de Secos e Molhados Justi. Quando a câmera focou no proprietário, um senhor já de idade, com uma barba e um cachimbo na boca, minha tataravó Paulina reconheceu o irmão que ela não via há 50 anos. Separados pela peste, separados pelo mundo, pela vida, 50 anos depois, Dona Paulina encontrou o irmão. Dona Paulina tinha uma outra coisa muito interessante. Evidentemente, conta minha mãe que Dona Paulina chorou muito de emoção, finalmente conseguiu ver o irmão. E naquela época, quando minha mãe ainda era menina, a avó Paulina contava uma história muito interessante. Ela dizia que quando ela morava na casa dos pais, que eram bens de vida, quando era criança, toda manhã ela saía de casa e um compositor muito famoso na cidade de Lucca, ela tinha cabelos loiros muito bonitos, cacheados, esse compositor saía para passear de manhã e quando via minha tataravó, passava a mão nos cabelos e falava "Bella ragazza, buongiorno". Esse compositor, segundo Dona Paulina, era ninguém mais do que Puccini, o grande Puccini. Evidentemente, ninguém na nossa família acreditou nessa história por toda a vida da querida avó Paulina. Ela contava isso em todas as reuniões familiares e todo mundo ria da avó Paulina, achando que, evidentemente, ela tinha perdido algum pedaço de mármore de Carrara aqui dentro do Cervello. Bom, eu fui o primeiro membro da família Nicolelis, ou pelo menos do outro lado, da família Laporta, Giusti Laporta, Rocha Leão, é uma mistura de louco. Eu fui o primeiro membro da família a voltar a Lucca, quase 50, talvez mais, 60 anos depois da morte da avó Paulina. E eu levei comigo, depois de dar minha aula em Pisa, eu fui a Lucca e eu levei comigo o endereço que tinha-se a notícia do endereço da avó Paulina, da família dela, na cidade de Lucca. Chegando lá, eu descobri que a igreja era devotada, a igreja de Lucca, que é uma cidade maravilhosa, com um muro sensacional, a comida espetacular, quase morri de comer em Lucca. A igreja era de Santa Paulina. Eu falei, bom, estou em casa, é o lugar certo. Bom, fui com o endereço, fui andando. De repente me dou de cara com a casa da avó Paulina. E o que era a casa vizinha, já do lado da casa da avó Paulina? O Museu Puccini. Ou seja, muito provavelmente, todas as manhãs, vó Paulina saía de casa com os seus cabelos cacheados e recebia um carinho, um afago nos cachos de ninguém nada menos do que Giacomo Puccini. Pois bem, naquele instante, eu estava naquela época, o meu querido iPod, parei na porta, na frente da porta, que tinha evidentemente uma outra família morando lá, né? Um senhor na janela me olhou pensando que sei lá o que vai acontecer aqui. E eu peguei o AirPod e pus essa música que eu vou tocar para vocês. O morador virou para mim, assustado, um senhor, e falou: "Ma que passa? É pazzo?" E eu falei simplesmente com o meu pobre italiano da Bela Vista:
in onore a bella ragazza. E foi isso aqui que eu toquei para o novo morador da casa da vó Paulina. Grande Pumpkin, Luciano Pavarotti, cantando a área mais famosa de Turandot, de Giacomo Puccini. Boa noite, durmam bem e lembrem-se, a primavera vai voltar.